Então, esse aqui é a matéria do terceiro ano, tá? Uhum. Eletricidade. A eletricidade, ela eletricidade vem de elétrons, né? Então, a base de estudo são os elétrons, ok? Ok. Então, a eletricidade se divide em duas partes. Na verdade, são três. Eletromagnetismo também entra, né? Seria eletrostática e eletrodinâmica e eletromagnetismo. A eletrostática, essa primeira parte, é elétrons em repouso, eletrostático, né? Uhum. Então, porque todo o corpo, madeira, plástico, todo o corpo tem elétrons em sua estrutura, que são compostos de átomos, certo? Só que não são condutores, eles são parados, os elétrons neles, são parados. Então, você precisa fazer um processo, que nós chamamos de eletrização, você esfrega esse material, aí aqueles elétrons, eles se movimentam ali, tá? Isso é eletrostático. Vou dar um exemplo para você, a televisão, não tem quando você desliga e você coloca o espelhinho você coloca o braço perto, os espelhinhos não ficam puxando, aquele negócio todo. Sim. Então, isso aí é eletrostático, tá? Ah, tá. Tá Uhum. bom? Então, você pode ter uma madeira que ela está em repouso, está em neutro, a gente chama de neutro, né? Está sem carga elétrica. Uhum. Aí você esfrega ela, aí ela pode atrair alguns tipos de materiais, tá? Porque quando você faz o processo de eletrização, ele passa a conduzir alguma coisa, ok? Ok. Então, aqui está a história, que lá de antes de Cristo, Tales de Mileto descobriu que alguns materiais eram atraídos entre si. Aí ele tinha a pedra âmbar, ele esfregava nos materiais, na pele de carneiro, depois ele conseguia atrair folhas de palha. Tá? Então, ele descobriu que tinha algum fenômeno acontecendo ali, tá? Que é o fenômeno da atração e da repulsão. Porém, somente no século XVIII, Benjamin Franklin, você vê, ó, Tales de Mileto é antes de Cristo, aí somente o Benjamin Franklin que teve a curiosidade de estudar o que o Tales de Mileto já tinha visto lá atrás. Então, o Uhum. Tales de Mileto pensou primeiro, mas quem levou a forma foi o Benjamin Franklin, né? Que ele criou o conceito de cargas elétricas, que é cargas elétricas positivas e negativas. Você já viu, né? Alguma coisa assim, né? Cargas elétricas positivas e negativas. Você tem Uhum. conhecimento assim, né? Então, agora, por que ele chamou de cargas positivas e negativas? Não tem uma concepção bem definida disso aí, porque ele chamou apenas de positivo e negativo porque as duas são diferentes. Ele poderia ser chamado de preto e branco, né? Você chamou de positivo e negativo. Quando a coisa não é positiva, ela é negativa. Não tem meio termo. Sim. Ele constatou que dois corpos atritados, eles se eletrizavam, certo? Eu não estou falando de condutores ainda, né? Estou falando de corpos normais, madeira, plástico, tá? Os Aham. condutores nós vamos falar lá na eletrodinâmica, que é quando os elétrons entram em movimento. Então, beleza? Aí, Beleza. o Charles Coulomb, ele descobriu, ele criou aqui dois princípios, né? Ele descobriu dois princípios que cargas elétricas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, tá? Ok? Uhum. Show. E aqui tem a matéria, que eu falei no início. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? Os átomos são constituídos de partículas subatômicas, que são os elétrons, próton e nêutron. Tem conhecimento de elétron, próton e nêutron? Sim. Sim. Ok. Então, tem o átomo aqui, o elétron, aquela partícula que fica ao redor do núcleo, certo? Uhum. Por isso que o nome é eletricidade, né? Porque é ele que fica rodando
período, ao redor do núcleo, você tem um próton que fica dentro do núcleo junto com o nêutron que fica dentro do núcleo. O elétron carga negativa e o próton positiva e o nêutron nada, carregado. Agora, se você colocar um próton do lado de um nêutron, de um elétron, o que acontece? O próton tem negativo, positivo e elétron negativo, eles vão se atrair. Ok? Como? Se você colocar um elétron do lado de um próton, o elétron tem negativo e o próton tem positivo. Então, eles vão se atrair, ok? Ah, sim. Cargas diferentes se atraem. Agora, se eu colocar um próton do lado de outro próton, eles vão se repelir. Isso. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Agora, carga elétrica. Carga elétrica, um corpo em seu estado natural possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Tá bom? Então, você tem um corpo em estado natural, ele é chamado de corpo neutro. Não confunda neutro com nêutron, né? Nêutron é aquele elemento lá no átomo, mas neutro refere-se a corpo neutro, certo? Porque em um corpo ele não tem apenas um próton e um elétron. Ele tem milhares de prótons e milhares de elétrons. Milhões de milhares, ok? Tem muitos. Sim. Então, se um corpo tiver, vamos colocar um número baixo, se um corpo tiver, por exemplo, 5 prótons e 5 elétrons, esse corpo possui carga elétrica. Se ele tiver 5 prótons e 5 elétrons, esse corpo possui carga elétrica. Calma. Ele tem a mesma quantidade de prótons, ele tem 5 prótons e 5 elétrons. Certo? Não. Acho que não. Não, com certeza não. Ele está em equilíbrio. Porque quando diz que um corpo está com carga elétrica, quer dizer o quê? Que ele tem mais elétrons ou menos elétrons. Certo? Se o corpo tiver mais elétrons, ele está eletrizado. E o elétron tem carga qual mesmo? O sinal dela? Negativo. Negativo. Então, por isso nós dizemos que o corpo está eletrizado negativamente. Agora, se o corpo tiver menos elétrons do que prótons, quer dizer que eu tenho mais carga positiva, certo? Então, está eletrizado positivamente, porque ele tem mais prótons. Ah, entendi. Agora, se o corpo tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele não possui carga elétrica. Entendi. O corpo está neutro. Tá? Entendi. Então, aqui está escrito assim, ó. Carga elétrica é a quantidade de eletricidade que um corpo possui. E para ter eletricidade, o corpo tem que ter diferença entre a quantidade de prótons e elétrons. Mais elétrons, carregado negativamente. Menos elétrons, carregado positivamente. Tá? Aqui, está escrito aqui, ó. A quantidade de carga elétrica que o corpo possui é dada pela diferença entre prótons e número de elétrons. Tá bom? Agora, a carga elétrica, ela é a quantidade de elétrons que um corpo possui, certo? A carga elétrica é a quantidade de elétrons que o corpo possui. A mais ou a menos, né? Sim. Por exemplo, vamos supor, vou botar que um corpo tenha 5 prótons, não, desculpa, 5 elétrons e 2 prótons. Esse corpo está carregado? Carregado? 5 elétrons e 2 prótons.
Esse corpo está eletrizado? Eletrizado ou carregado? Sim, Sim, né? está eletrizado. Por quê? Porque ele possui 3 elétrons a mais do que prótons. Isso. E agora ele está eletrizado como? Positivamente ou Negativamente. Não, negativamente? negativamente. Agora eu quero saber qual é a carga elétrica desse corpo? A carga elétrica Isso. Quantos? seria, Ah, quantos seria 3 3 elétrons. vezes. É porque o pessoal confunde achando que são 5 elétrons. A carga elétrica do corpo é 5, mas não é. É o quanto que tem a mais ou a menos, certo? Quantos elétrons que esse corpo tem a mais? Quantos elétrons ele tem a mais? Isso. 3. Ele não tem 3, então isso é a carga Sim. elétrica dele, tá? Ah, Porque tem gente eu com... confundi, eu confundi com quantidade. Eu já estava fazendo Então, jogando na não, mas conta. tem. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Tem gente que confunde com quantidade. Tem gente que vê aqui, o corpo possui 5 elétrons. Ele tem mais elétrons do que prótons, então ele está carregado negativamente. Mas qual carga elétrica que ele possui? A neguinho fala assim, 5 elétrons. Mas não é. É o quanto que ele tem a mais ou a Uhum, menos, né? Certo? certo. Ok. Mas só que, igual eu falei para você, o, um, um corpo não possui 5 elétrons. Ele possui milhões de elétrons, milhões de prótons, Uhum. entendeu? Possui muitos. Então, para eu não falar assim, qual a carga elétrica do corpo? É 600 bilhões de elétrons. 600 bilhões. Então, fica um número muito grande, entendeu? Desse exemplo que nós demos aqui, fica fácil. Mas quando você parte para a parte de muitos elétrons, aí fica mais complicado você mensurar isso aí, porque são muitos elétrons. Então, o que o Coulomb fez? Ele simplesmente, como o nome dele é Coulomb, ele chamou de um C de Coulomb, Uhum. certo? Um C equivale a 6,25, isso aqui é 18, tá? 10 elevado a 18, não é 1018 não, porque tinha que estar aqui em cima. Então, um Coulomb equivale a 6,25 vezes 10 é 18. Tá? Por isso que carga elétrica é dada em coulombs. Se eu tiver um Coulomb, quantos elétrons que ele tem a mais? 6,25 vezes 10 é 18. Certo? Certo. Aí se a carga for negativa, se for menos 6,25 vezes 10 é 18, esse menos indica que o que ele tem a mais é elétron. Tá? Mas no caso não é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? Não, nós vamos chegar lá. Tá? Não cheguei lá ainda não. Isso aqui ali é a carga elementar. A carga elementar. Ok? Mais embaixo. Ok. Então, o que que eu... Por exemplo, você não pode chamar 1.000 metros em 1 quilômetro. Você não pode chamar Sim. 1.000 metros em 1 quilômetro, mas é a mesma Uhum. distância, certo? Uhum. Então, para o cara não falar que assim, qual a carga elétrica? 6,25 vezes 10 a 18 elétrica. Não, ele falou assim, qual a carga elétrica? 1 coulomb, certo? Uhum. Se a carga elétrica for 2 coulombs, qual seria o tanto de elétrico? Se fosse 2, Se fosse 2 coulombs. A carga elétrica do corpo é 2 coulombs. uhum, seria Aí, 2 vezes 6,25? isso, 2 vezes aí, perfeito. Tá? 4 coulombs, 4 vezes aí por diante, tá? Aí repete o 1018? Repete 6,25 vezes 10 é 18. Se eu tenho uma carga de 10 coulombs, seria como? No caso, 10. o 10 só multiplica por esse aqui, tá? Pelo Tá. potente. Aí o 10 elevado a 18 você repete. É isso que você perguntou, né? Uhum. Tá?
Então, seria 10 vezes 6,25. Aí vai. Tranquilo? Tranquilo. Agora, se o corpo possui mais elétrons, a gente coloca um sinal de menos. Agora, se ele possui menos elétrons, porque ele pode ser um Coulomb positivo ou um Coulomb negativo. Se ele for um Coulomb positivo, ele tem excesso ou falta de elétrons? Positivo? Se for positivo. Falta de elétrons. Ele tem falta de elétrons, perfeito. E quanto que tem de elétrons a menos? Se é um Coulomb, é um 6,25 vezes 10 a 18. Ok? Ele é um Coulomb negativo. Ele tem excesso ou falta de elétrons? Excesso. Excesso. De quanto? Se é um Coulomb, é 6,25 vezes 10 a 18. Se fosse 2 Coulomb, 2 vezes aqui. Tá bom? Ok? Eu vou deixar gravar. Eu estou gravando isso aqui, aí eu vou dar um link, vou deixar lá no YouTube, lá você acessa em outras oportunidades, ok? Meio Agora, complicadinho, né? o que você vai anotando. Então, vamos lá. Aqui é o que você falou. Você perguntou de 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom? Qual é a menor carga elétrica que um corpo pode possuir? A menor carga elétrica. A menor carga elétrica que um corpo pode possuir. Certo? Você pode cortar um elétron? Não. Um corpo pode possuir meio elétron? Meio? Meio elétron. Você não pode cortar um elétron, porque um elétron é uma unidade. Você não pode cortar. Entendido? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um corpo com 5 elétrons e 5 prótons. Esse corpo está eletrizado ou está equilibrado? Equilibrado. Equilibrado. Como que eu faço para eletrizar esse corpo? Para eletrizar? Eu coloco elétrons, tiro. Como que eu faço? Como que esse corpo vai eletrizar? Sem entrar em detalhe no processo de eletrização. Tá? Como esse corpo vai eletrizar? O que que eu coloco nele ou tiro para ele eletrizar? Ele tem 5 elétrons e 5 prótons. Agora, joguei para dentro desse corpo mais um elétron. Ele passou para quantos elétrons? 6. 6. Ele está eletrizado agora? Sim. Sim. Certo? Agora, eu posso jogar para esse corpo meio elétron? Não. Não, porque o elétron não se divide. Eu quero chegar para você o seguinte: qual é a menor quantidade de carga que um corpo possui? É um elétron. Certo? Se eu jogar 2 elétrons, já não é menor, porque 2 é maior que 1. Então, qual é a menor quantidade de eletricidade que um corpo possui? Um elétron. Certo? Entendeu isso aí? A menor quantidade de eletricidade que um corpo possui é um elétron. Tá bom? Beleza? Agora, como ele chegou nesse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19, é uma regra de 3. Eu não vou demonstrar aqui, não, porque não compensa, não. Tá? Então, qual é a menor quantidade de eletricidade que um corpo possui? Um elétron. Certo? Um elétron. E quanto que vale em coulombs? Em coulombs, quanto que vale um elétron? 6,25 vezes 1018. Deixa eu ver. Aqui, ó. Um coulomb equivale a 6,25 vezes 10
a 18 elétrons. Ok? Ah, é elevado, né? Ah, tá. É esse aqui, ó. 1 coulomb, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Ah, sim. Certo? Uhum. Agora, qual a menor quantidade de eletricidade que um corpo possui? Um elétron. Um elétron. Agora, olha só. É só fazer regrinha de 3. O coulomb equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, né? Uhum. Agora, um elétron, porque a menor quantidade de eletricidade que o corpo possui, equivale a quantos coulombs? Um elétron equivale a qual carga em coulomb? Calma aí. Como um elétron? Um elétron equivale a quantos coulombs? Um elétron equivale a quantos coulombs? Isso. Não precisa fazer, porque a resposta É está os... aqui, ó. Aham. Que é o que você falou antes. 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom? Beleza? Uhum. Tranquilo? Agora, a quantidade de carga elétrica de um corpo. Isso aqui usa lá na corrente elétrica também naqueles exercícios, é bom saber, né? Eu gosto de colocar aqui que nem eu, ó. Que nem eu. Que nem eu, para gravar. Tá? O que Aham. é a quantidade de eletricidade que o corpo possui, quantidade de carga elétrica, que é dada em coulomb. O N é o número de elétrons a mais ou a menos, De excesso. em excesso, isso, ou em falta. E o E seria essa carga elementar. Por exemplo, se o corpo tiver apenas um elétron a mais, qual seria a carga em coulomb? Seria quanto? Esse N seria 1. Aham. Esse E seria 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga Sim. elétrica seria 1,6 vezes 10 a menos 19. Uhum. Ah, ele tem 4 elétrons a mais. Então, Seria é 4 4 vezes 1,6 vezes vezes 1,6. 19. Isso. Ah, ele tem 20 elétrons a mais. 20. Vezes ela- Aham. Uhum. Por exemplo, esse aqui, ó. Um corpo possui, ele estava neutro, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele ficou neutro ainda? Como se ele perdeu elétrons? Ele perdeu elétron, ele estava neutro, ele perdeu elétron. Ele ficou neutro ainda quando ele perdeu? Não, Não, ele ficou carregado o quê? de Positivo. prótons. De próton, positivamente. Beleza? Uhum. Tá. Aí, considerando a carga elementar 1,6 vezes 10 menos 19, qual será a carga elétrica desse corpo? Então, eu coloco que nem eu. O N seria o número de elétrons que ele perdeu, porque ele Uhum. ficou carregado com esse tanto de elétrons, certo? Mas para eu não falar que ele ficou carregado 5 vezes 10 a 13 elétrons, eu falo em coulombs, tá? Uhum. Esse N seria 5 vezes 10 a 13, Uhum. ok? E o E seria quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Uhum. Trabalhar com potência você tem dificuldade? Mais ou menos. Que é simples, ó. Você vai juntar o número com número e potência com potência, tá? Então, você Uhum. vai pegar 5, é bom até você escrever aí, tá? Tá escrevendo isso aqui? Calma aí. 5 5 vezes 10 a 13, elevado a 13,
Esse é o valor de N, né? Quantos de elétrons. Uhum. E o E é uma constante, ele sempre vale esse valor. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Uhum. Ok? Então, o que você vai fazer? Pegar os números e multiplicar os números. 5 vezes 1,6, eu acho que dá 8. 5 vezes 1,6 é 8. Ok? Ok. Agora, nós temos duas bases que são iguais. 10. 7, né? Eles não repete, e como é uma multiplicação, você soma. Multiplicação, você soma. 13 menos 19 vai dar menos 7. 6, né? Ok? É. 13 Uhum. menos 19 menos 6. Então, essa é a carga elétrica. Coulombs. Ok? Uhum. Beleza? Aí você faz esse exercício aí, você manda, entendeu? Você manda WhatsApp, tá bom? Uhum. Tranquilo? Aí depois você vê esse vídeo de novo e vai anotando as coisas. Certo? Ok. Aí Certo. vamos para a parte de eletrização, então, que é a última parte aqui. Depois a gente vai para a corrente elétrica. Princípios fundamentais da eletrostática. Princípio das ações elétricas, mesmo sinal se repete, sinal contrário se atrai, ok? Ok. Princípio da conservação das cargas elétricas. O que é isso? A carga elétrica total ele permanece constante. Você não tem criação de elétrons, né? Nem destruição de elétrons. Os elétrons apenas passam de um corpo para outro. Então, não existe destruição. Ele é apenas transferido. Tá bom? Uhum. Então, permanece a mesma. Tá? Os tipos de eletrização. Eletrização por atrito é quando você pega dois corpos de materiais diferentes, por exemplo, plástico e madeira. Digamos que isso aqui seja madeira. E você atrita, você esfrega. Os dois estão neutros, tá? Inicialmente neutros. Tipo assim, sem carga elétrica, tá? Está Sim. equilibrado. Mesma quantidade de força elétrica. Aí o que Uhum. acontece? Eu esfrego os dois. Aí vai passar elétrons de um para o outro. O que perdeu o elétron, ele vai ficar eletrizado como? Positivamente. Positivamente. E aquele que ganhou elétron, Negativamente. certo. Então, quando você tem eletrização por atrito, o que acontece? Os dois estão inicialmente neutros. Aí, quando acontece a eletrização, os dois ficam com carga de sinais opostos. Tá bom? Uhum. Sim. Agora, qual vai ficar positivo e qual vai ficar negativo? Depende do material. Pesquisadores montaram uma tabela, que é chamada de tabela triboelétrica, que é essa daqui. Tá? Isso aqui é por Uhum. atrito. O que acontece? Quanto mais alto na tabela é positivo e quanto mais baixo é negativo. Por exemplo, eu vou atritar vidro e lã. Quem vai ficar positivo? O vidro. Não, o vidro. O vidro. E a lã vai ficar negativo. Uhum. Lã e pele de gato. Quem vai ficar positivo? Lã e pele. Lã e pele de gato. Quem vai ficar positivo? O lã. O lã e pele de gato negativo. É sempre assim, tá? No Enem, nas provas de vestibular, não há necessidade de gravar essa tabela, por quê? Essa tabela é imensa, tá? Não é só isso, não. Porque, Uhum. normalmente, a pessoa que vai fazer a prova, eles colocam vidro. Vidro é o mais alto na tabela. Então, qualquer material que for aplicado com vidro, o vidro vai ficar positivo e o outro material negativo. Certo? Uhum. E Sim. eles colocam muito também plástico. O plástico é o mais negativo. Qualquer Uhum. material que está com plástico,
o plástico vai ficar negativo e o outro material positivo. Entendido? Entendi. Entendeu? Esse é o atrito. Tá bom? Sim. O contato acontece quando você atrita dois materiais e eles se equilibram. Eles ficam com as mesmas cargas. Eles se equilibram. Tá? Como assim? Se você tiver, por exemplo, isso aqui é difícil você compreender assim, mas explicado você entende na boa. Por exemplo, você tem um corpo com 5Q. Vamos chamar esse Q uma carga qualquer. 5Q. E outro corpo, 3Q. Ambos estão positivos. Certo? 5Q e 3Q. Dois corpos. Então, eles estão carregados positivamente, os dois. Agora, qual é a carga total? Qual a carga total juntando os dois corpos? 8. 8, perfeito. Então, é 8. Ok? Sim. Então, as cargas elas vão se equilibrar de um corpo para o outro. Então, você acha que cada corpo vai ficar com a carga de quanto? Juntas ou separadas? Separado. Quando eu faço contato, eu separo. Eu faço contato, eles se equilibram ali e separo. Quando eu separo, cada um vai ficar com que carga? 4. Perfeito, 4. Isso é o contato. Beleza? Assim, Entendi. 4. Cada um vai ficar com 4. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma carga menos 6 e mais 2. Então, eu tenho um corpo menos 6, que é negativo, e outro mais 2. Qual a carga total? Menos 4. Menos 4, perfeito. Menos 4. Quando eu separo, cada um vai ficar com quanto? Menos 2? Menos 2. Isso aí. Entendeu? Esse é o contato. Certo? E pode ter, tipo, um corpo neutro e um positivamente carregado e juntar os dois? Sim. Se você tiver um corpo neutro, qual a carga elétrica de um corpo neutro? 0. Certo? Aí, se você tiver um corpo carregado positivamente, com carga 6Q, quando eu separo, cada um vai ficar com quanto? Com 3. 3. Isso. Tá? Tem exercícios aí embaixo que o contato acontece com o corpo neutro. Aí você tem que fazer essa jogada. Tá bom? Tá. Beleza? Beleza. O indução. Induzir é separar. Ele separa as cargas, tá? Então, o que acontece? Você tem uma indução, os elétrons fazem uma movimentação. Tá, ok. Então, eu tenho aqui um induzido, que é um corpo neutro. Tá vendo que tem 4 prótons aqui, 4 elétrons? Tá bom? Aí, o que acontece? Eu aproximo o indutor dessa esfera. Esse indutor está carregado ou está neutro? Está carregado positivamente, certo? Ok? Assim, é o induzido que tá neutro, né? Isso, é um induzido que está neutro. Esse aqui está carregado positivamente, ok? Aí, o que acontece? Positivo atrai o quê? Negativo. Negativo. Por isso que os negativos da esfera se aproximam aqui. E o positivo não repele o positivo? Então, acontece uma separação. Os negativos vêm para cá e o positivo vai para outra extremidade, ok? Ok. Certo? Aí, o que acontece? Eu faço, que chamamos de aterramento aqui. Aterramento, beleza? É direto no positivo. Na Terra, tem muitos elétrons e muitos prótons.
na Terra tem muitos elétrons e muitos prótons, ok? Então, Sim, os prótons, ele atrai prótons ou atrai os elétrons da Terra? os elétrons. Os elétrons. Por isso que os elétrons, ele migra da Terra para a esfera, Uhum. certo? Aí eu tiro o bastão e agora esse bastão, essa esfera ficou carregado negativamente. Por quê? Porque ele já tinha um negativo dele mesmo, mas estava neutro, mas ele ganhou elétrons da Terra. Então ele ficou No caso, carregado no caso faz uma negativamente. troca? Sim, no Uhum. caso, não, no caso eu afastei, esses elétrons não subiu da Terra para a esfera, Uhum. não subiu. Então, Sim. como essa esfera ganhou elétrons, antes ela estava neutra. Como essa esfera ganhou elétrons da Terra, então ela passou a ficar negativamente quando eu afastei esse bastão aqui, entendeu? Porque ela ganhou Uhum. elétrons da Terra, tá bom? Uhum. Aqui agora com o indutor, ele aqui era positivo, agora é negativo, o mesmo processo, ó. Aproximei, aqui ficou positivo, porque atrai, e aqui ficou negativo, entendeu? Uhum. Certo. Aí eu fiz a mesma coisa, aterrei, tá bom? Uhum. Então, agora o que acontece? Os elétrons aqui, como é sempre os elétrons que se movimentam, os elétrons aqui, eles são atraídos pelos prótons da Terra. E Uhum. como eu disse, a Terra tem prótons e elétrons, então eles são atraídos pelos prótons, ok? Ok, Entendido? entendi. Então, o que aconteceu com esse corpo? Ele perdeu elétron ou ganhou elétron? Perdeu. Perdeu. Então, quando eu tiro esse bastão, como ele perdeu elétrons, ele vai estar em excesso de prótons, Uhum. tá? Ok? Ok. Aqui, ó. Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que quando tem atrito, os dois ficaram com cargas diferentes, certo? Uhum. Então, analisa sempre de elétrons, de perder ou ganhar elétrons, tá? Então seria o quê? Um perdeu elétrons enquanto o outro ganhou elétrons, tá bom? Uhum. Tranquilo? Aí você vai fazendo os exercícios aqui e qualquer coisa você me manda mensagem, qualquer dúvida em qualquer um. Aí o vídeo deve estar acabando aqui, aí eu vou encerrar aqui e vou continuar a corrente elétrica depois, tá? Eu Uhum. vou mandar outro link para você, então, ok?